Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós somos muito agradecidos ao Senhor, que nos dá a oportunidade, um dia bonito, hoje está um dia bonito. Nós estamos aqui louvando e engrandecendo ao Senhor, que Ele tem cuidado de nós. Tem nos dado mais um dia. E nós vamos hoje lermos no livro de Esther. Vamos meditarmos em Esther. Vamos falando um pouco de Esther. Esther capítulo 8. Esther 8. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esther os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu apresentou-se diante do rei, pois Esther tinha revelado quem ele era. O rei tirou o anel de selar que havia tomado de Amã e o deu a Mardoqueu. E Esther encarregou a Mardoqueu dos bens de Amã. Mas Esther voltou a implorar ao rei e lançou-se aos pés dele. Suplicou-lhe com lágrimas que revogasse o plano perverso de Amã, o descendente dos Agar, tinha maquinado contra os judeus. Então o rei estendeu para Esther o cetro de ouro, e ela se levantou diante dele. E disse: se for do agrado do rei, e se alcancei o seu favor, e se ele considerar justo, e se eu lhe agrado, que se revoguem por escrito as cartas de Amã, filho de Hamedata, descendente de Agag. Que Agag escreveu para exterminar os judeus em todas as províncias do rei. Pois como poderei suportar a calamidade que sobrevirá sobre o meu povo? Como suportarei a destruição da minha família? Então o rei Xerxes respondeu à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: entreguei os bens de Amã a Esther e mandei enforcá-lo, porque deu a mão contra os judeus. Escrevei outro decreto a favor dos judeus, em nome do rei, como melhor vos parecer, e selai com o anel do rei, pois um documento escrito em nome do rei e selado com o anel do rei não se pode ser revogado. Amém? Então nós vemos aqui a história, esse livro de Esther. Muitos conhecem a história de Esther, já tem minissérie e tantas coisas, filmes, escola dominical também. Nós vemos sempre comentários do livro de Esther. Nós vemos que na Bíblia tem 2 livros de mulher, que só tem na Bíblia. Na Bíblia tem 66 livros e 2 deles são de mulheres, né? Escrito o tema, o nome de mulheres, que é o livro de Ruth e o livro de Esther, né? No livro de Ruth tem 3 mulheres, aparece 3 mulheres, né? Livro de mulheres, né? Então aparece 3 mulheres. O livro de Ruth é Noemi, Ruth e Orfa. No livro de Esther, nós vamos ver também 3 mulheres atuando, que é a Vasti, a Zeres e a Esther. Aí nós vemos aqui os exemplos de mulheres aqui, né? Se a gente olhar aqui, como essas mulheres estão atuando. Nós vemos que a Vasti era a rainha. Ela era a rainha, tinha a posição de rainha. E naqueles dias lá, o rei Xerxes estava fazendo uma festa que durou bastante tempo. E ela também fez lá com as mulheres em outro lugar. Esse lugar que ele fez a festa só tinha homens, né? E ele mostrou todos os tesouros. Foi uma festa que durou muito tempo, e ele também tinha muita riqueza, muitas coisas. E ele resolveu chamar o bem melhor que ele tinha, que era a sua esposa, a rainha, como ela era bela, muito bonita. E ela estava ali com as outras mulheres, né, que estavam fazendo um banquete também. E quando ela chegou para o chamado do rei, que o rei chamou ela,
ela se negou a ir. Aí criou um problema muito grande. Aconteceu até o divórcio, acabou o casamento. E acontece assim mesmo, porque a mulher... Então, aí nós olhando assim o exemplo de Vasti, né? Muitas mulheres, né, não valorizam seus maridos. Não valoriza seus maridos, não valoriza o que tem. Passa o tempo todinho, às vezes fica aí muito tempo sem casar, e quando casa agora, né, não valoriza o marido, aí já começa a deixar as coisas para lá. E nós vemos aqui que aconteceu com esse rei. Ele queria apresentar ela diante do povo para mostrar o bem que ele tinha de todas as belezas que tinha lá, mas tinha algo que era mais precioso para ele, que era a esposa dele. Que nós, quando nós lemos a história, nós vemos que ele amava a Vasti. Ele amava a Vasti. Ele tinha um amor por ela. Mas, nesse momento, ela se recusa, de maneira nenhuma eu irei. Então é muito complicado quando a pessoa não anda em ordem assim, né? Nós vemos que é muito importante a gente agradecer a Deus todo dia pelo nosso casamento. Como disse, quando você acorda, a primeira pessoa que você olha da cama, quem é que está lá? É seu marido. Você olha assim, está o seu marido. E algumas pessoas que perderam, olha lá e já não tem mais. Umas, o marido morreu, outras brigaram com o marido, colocaram o marido para fora, igual eu também já vi pessoas que elas mesmas colocam o marido para fora. E a Bíblia em Provérbio 14 diz, é claro que diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas que a tola destrói com as suas próprias mãos. Certo? Então, mulheres, devemos estar pedindo sabedoria a Deus para nos fazer mulheres sábias em todos os sentidos, porque a mulher que teme ao Senhor será louvada, e a mulher que teme ao Senhor também cuida do seu casamento, cuida da sua casa. A mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói. Então nós vemos aqui que a Vasti, ela perdeu o reinado dela. Eles fizeram uma reunião lá, foram lá no conselho, como é que deveria agir nesse caso, e todos os homens lá falaram, não pode isso acontecer, porque se a rainha Vasti voltar a continuar, todas as mulheres vão seguir o exemplo da Vasti e não vão mais, quando o marido falar com elas, elas não vão. A rainha Vasti não foi submissa ao marido, ao rei, todas as outras mulheres, porque às vezes uma pessoa que está na frente era exemplo para outras, e que exemplo que elas dariam, entendeu? Então é isso aí que a gente nós vimos aqui na palavra do Senhor, na história de Esther. E o que causou, ela com toda a beleza dela, tudo mais, perdeu. Talvez ela era até de linhagem real também, né? Porque normalmente se casava, alguém casava com alguma princesa, alguma coisa assim, provavelmente ela fosse. E no entanto ela perdeu o trono, provavelmente se arrependeu, sabe, se arrependeu. Tem muitas pessoas que se arrependem, outras se arrependem quando o marido morre, né? Outra se arrepende quando o marido, já vi cenas disso daí, de mulheres, né, que falam assim, olha, se eu tivesse a minha mentalidade que eu tenho hoje, eu não tinha perdido meu marido. Mas teve umas que pôs para fora mesmo. Isso ocorreu. E nós vemos outra mulher aqui, que nós vemos aqui, a Zeres, outra mulher. A mulher é a esposa de Amã, né? Amã. Ela com mau conselho, era uma bruxa praticamente, era uma bruxa. Ela que fez os encantamentos, ficou lá procurando durante um mês ali, qual o dia que era para fazer um extermínio, para acabar com o povo judeu. E ela mesma, ela fica ali, né, trabalha ao contrário, a mulher do mal, essa bruxa aqui, ficava no ouvido de Amã lá, e o que ela mandou? Preparar, falou um certo dia, quando ele chegou lá contente, alguma coisa, mas que ele fez uma reclamação do Mardoqueu, ela falou, olha, um conselho para você, prepara uma forca para ele.
Assim você vai ficar livre dele. Não precisa nem chegar esse dia que todos os judeus vão ser mortos, porque eles já tinham planejado isso. Já havia um plano que era para acabar com todos os judeus, e os judeus não podiam, faz parte do primeiro decreto. Os judeus não podiam se defender. Mas ela também já ali e falou, olha, faz aí, porque aí você vai ser exaltado. Você não vai ter mais esse problema de você passar perante o Mardoqueu e o Mardoqueu não se dobrar diante de ti. Porque Amã era o primeiro-ministro, alguém muito poderoso ali, tinha o rei, depois era ele, assim, outra posição. E ela deu esse mau conselho de Zeres. O que aconteceu? Ela perdeu seu marido morreu na forca que ela deu ideia para ele fazer, ela sugestionou. Sabe que a mulher é a conselheira dentro de casa, né? Às vezes o marido não pensa tanto, mas a mulher fica ali, né? Ó, que tal a gente fazer aqui? Vamos fazer uma mudança aqui, vamos fazer isso e aquilo, sempre umas ideias, né? Só que aqui ela estava com más ideias pensando em prejudicar outras pessoas, certo? Aí o mal veio sobre a casa dela, ela perdeu o marido dela foi enforcado na forca, que ele preparou para o outro, mas foi ela que deu a sugestão. Os 10 filhos dela morreram todos também, e depois também foram todos pendurados em forcas também. Se você ler o livro de Esther, no final você vai ver a destruição. Isso aqui por quê? Uma mulher que não aconselha seu marido. Se ela fosse uma mulher sábia, ela não ia dessa sugestão de vingança, quando mesmo o Amã chegasse em casa, nervoso, ela ia procurar acalmá-lo. Mas tem gente que quando chega nervoso, ele joga mais coisa para a pessoa, joga fogo, né? A pessoa chega assim, nervoso, vamos jogar, colocar como fosse álcool e fogo juntos para explodir, vamos terminar essa situação aí, vamos fazer isso. Então, ela perdeu tudo, perdeu sua família, perdeu por causa de maus conselhos, e perdeu a vida dela, perdeu a herança, perdeu tudo, perdeu a riqueza, né? E agora nós vamos ver aqui o exemplo de Esther, né? Quem era Esther? Aqui na palavra de Deus, o que vai falar? Nós vemos que Esther não fazia parte da realeza, assim. Igual diz que a Vasti provavelmente era uma das princesas, alguém de algum povo, assim. Mas aí, conforme ela perdeu a posição, o rei depois quis procurá-la, mas disseram, tem a lei não te dá mais o direito. Você não pode mais estar junto com a sua... Vasti não é mais sua esposa. Vasti não é mais sua esposa, não adianta mais. E eles criam lá um edito, né? Uma lei para procurar as moças mais bonitas, jovens, virgens, né? Tinha 127 províncias ali, era bastante, que eles iam fazer uma seleção. Não era todas as moças que iam lá para fazer para passar ali, para ver o teste, né? Porque já pensou, de 127 províncias, eles saíram em todos os lugares procurando moças belas e viram ali quem eram as moças mais belas, e entre elas foi encontrada a Hadassah. Hadassah, que é o nome de Esther, que o Mardoqueu era seu primo, mas ele adotou ela como filha, porque ela era, os pais dela morreram, ela não tinha, os pais já haviam morrido, né, e ela era criança, e ele adotou ela como criança, desde criança, e continuou cuidando dela, e ensinava ela, e falou, você vai para o palácio, mas você não diga quem é, de que povo você é, não diga, vou te colocar outro nome, agora você não é mais Hadassah, você é Esther, que é estrela, outro nome. E ela estava ali no palácio, e ela não falou de que povo que ela era, nada, porque ela obedecia a Mardoqueu. E quando chegou lá, todos ficaram encantados de vê-la, né? O povo de Deus tem uma coisa assim dentro deles diferente. O encanto de Esther não era só por fora, mas era por dentro também. A alma dela era diferente.
era diferente das outras. Então, nós vemos que até aquelas pessoas que faziam a seleção das moças, quando a viu, já separou ela e colocou ela em condições melhores. E agora tinha um ano de cuidados, de beleza, né? De passar por óleo, cuidado, fazer tudo, ensinar algumas regras, algumas coisas. E passou esse tempo. Depois de um ano, né? Você vê que as coisas não são tão rápidas como você pensa, né? Às vezes você está lendo a Bíblia aqui, você pensa que foi aqui. Lê um versículo, depois vai para o outro. Já aconteceu. Não, na vida é assim também. Deus te fez uma promessa, não é que amanhã já vai acontecer. Você já pode crer, tomar posse, porque já é sua, a bênção já é sua. Então, passou-se um ano e depois começou, as moças começaram a ir até o rei. Cada uma ia passar uma noite com o rei. Se o rei gostasse, ela ia se tornar rainha. Se não, ela ia voltar para casa, a casa onde ficavam as mulheres, ia ser uma das concubinas, não podia se casar, ia ficar lá, a não ser que o rei quisesse vê-la, ter um relacionamento com ela. Mas, no mais não, elas iam ficar lá dentro de uma casa onde ficavam as mulheres. E nós vemos que cada uma pedia alguma coisa quando ia, e Esther foi também orientada. Ela perguntou para a pessoa que cuidava dela, o que é que eu devo pedir para o rei? Nós temos alguém que cuida de nós, que a gente deve pedir. Como é que eu tenho que me comportar lá? A gente tem o Espírito Santo que está em nós, que quando nós vamos fazer alguma coisa, que nós vamos diante do rei, de nosso Deus, até o Espírito Santo vai mostrar para nós como que nós devemos nos comportar diante do nosso Deus. Quando diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai e Espírito em verdade, a gente tem até que perguntar para o Senhor, Senhor, eu adoro o Senhor com esse tipo de gesto, de roupa, de alguma coisa que eu estou fazendo? Eu estou agradando ao rei? Ela tinha uma preocupação. Você vai ver até na leitura que nós vamos fazer, como que era que ia agradar o rei. E nós devemos ter essa preocupação, como é que nós vamos agradar ao nosso Deus. Não é? Não é que você vai fazer qualquer coisa que é para Deus, não. Você tem que procurar agradar ao Senhor e oferecer a Ele porque Ele se agrada. Né? Então nós vemos que aconteceu que era um sorteio, né, que eles foram, quando chegou a vez de Esther, quando ela passou, foi à noite, a vez dela, o rei a amou mais do que todas as outras mulheres, né, na Bíblia está escrito, e ele colocou ela como rainha. Entendeu? Então era Deus, um projeto, Deus tinha uma graça, o favor de Deus já estava com Esther ali. O favor de Deus estava na vida dela, entende? Eu fico calculando assim, quando Mardoqueu mesmo disse que era para ela não revelar quem era ela. Hoje em dia, às vezes, é difícil a gente conter a nossa boca, né? Quando alguém vem perguntar alguma coisa, ou quando você mesmo está alegre, você quer contar coisas que não é para revelar, também quando está triste também. Você quer se abrir com as pessoas, mas deve ter esse controle nas emoções, né? Confiança no Senhor, que o Senhor Deus, quando manda, que é para você ficar calado, né? Você não fala com Ele, mas com outros não. Ele sabe como é que Ele vai agir. Então nós vemos o que aconteceu aqui nessa história aqui de Esther. E em um certo momento também Esther percebeu que tinha alguém lá, tinha alguém que estava planejando a morte do rei. E a Esther fica sabendo, e a Esther conta para Mardoqueu, e o Mardoqueu ficou sabendo e contou para Esther. Esther vai e leva o caso até o rei, mas fala, foi Mardoqueu, e ficou registrado também. Lá nos livros das crônicas ficou registrado o que o Mardoqueu tinha feito, mas não foi feito nada. Então por isso a gente tem que estar confiando, que tudo que você fez, o que nós estamos fazendo também está registrado lá diante de Deus. No momento certo Ele vai vir com a exaltação, vai usar essa situação para te favorecer. Então, mas tem
esse Amã, o inimigo, que ele não ficou contente, não estava contente porque ele pegou essa posição de primeiro-ministro, e quando passava lá, as pessoas se ajoelhavam diante dele, e o Mardoqueu não se ajoelhava, não se ajoelhava diante dele. Aí ele ficou furioso. Amã, que era descendente de Agag, uma coisa que era para ser destruída lá no passado, não foi destruída, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Não fica com aquele bichinho de estimação que é perigoso, que ele vai crescer, um dia ele vai se tornar contra você. Até um pecadinho seu que você acha pequenininho, depois aquilo vai se virar contra você. Então, ele foi lá e falou com o rei. Você vê como Amã era rico, tinha dinheiro, tinha posses. E foi lá e falou com o rei, ia dar uma quantia de dinheiro, 10 mil, algum dinheiro assim, em pratas, para o rei, para que era para pagar cada pessoa que matasse os judeus. Projeto, mata todos os judeus, e eles combinou. Não era nem assim, vamos projetar, tem 127 províncias, nós vamos fazer aqui um edito, né, que está escrito aqui a lei, tá, a lei da morte, tá? A lei da morte. Então, a lei da morte era que era para matar todos os judeus. Saiu, o rei, ele nem prestou atenção, falou, não precisa do dinheiro não, pode fazer. Ele já fez lá e saiu essa lei de morte aí, que foi distribuído entre as pessoas lá, em todos os lugares. A Esther não sabia que estava no palácio, mas o Mardoqueu ficou sabendo, e os judeus, onde chegava aquela notícia de morte, todo mundo ficava triste, abatido, não tinha mais força, não tinha ânimo, porque ele não foi imediato, ele falou, daqui um ano, marcaram o dia 13, tá? Daí eu sei que é o dia 13, a Bíblia vai falar que é o dia 13 do mês e tal, mas ia ser um ano depois. Mas enquanto isso, eles iam se preparar e falaram, ó, vocês podem matar e roubar os bens dele. Já pensou? Uma pessoa judeu lá, que tinha até um amigo que não era judeu, quando eu falei, acho que eu vou matar esse cara aqui, ó, ele tem bastante, eu vou preparar minha arma, porque eu vou matar esse daqui, que ele tem bastante coisa, e eu vou adquirir para mim. As pessoas ficaram sem ânimo, sem força, sabe, tiraram assim, era para acabar com as crianças, velhos, adultos, todo, para eliminar todos, se podia acabar e tomar os bens das pessoas. Já pensou? A pessoa que chegou nessa situação, essas notícias, onde chegava as pessoas entravam em desespero, ninguém pode projetar nada. A mulher grávida já pensava, minha criança vai nascer, mas vai morrer, eu vou morrer. O marido falava, eu não posso defender minha esposa, eu não posso isso, aquilo e aquilo. Mas aí o Mardoqueu chega até, se veste de saco e vai até lá diante próximo onde a Esther vê que ele está nessa situação e manda perguntar por que é, e ele manda chamar ela. Sabe, porque tem um momento que você tem que tomar posição. Sabe, não é porque agora você está bem, a sua família não está bem, mas você está bem. Então, que a pessoa pode pensar, mas eu estou bem, né? Deixa o resto. Não. Mas aí o Mardoqueu chama ela e fala com o rei, que é para ele mudar essa situação. E ela falou assim, olha, eu não posso, porque tem uma lei, eu não posso entrar na presença do rei sem ser convidada. Eu já tenho 30 dias aí, mais 30 dias que o rei não me chama. E aí ele mandou outro recado, olha, se você não fizer isso, vai vir a salvação para os judeus, vai vir de outra parte, mas você vai perder a sua vida e a sua família. Aí ela manda o recado lá, olha, tá bem, fala para ele, mas convoca todo mundo para fazer jejum. Jejuar por mim 3 dias. 3 dias para não comer nem beber, todos. E eu também, eu e minhas moças, porque às vezes as pessoas pedem até para os outros horários, né? Tem gente aí pedindo para outro, ora por mim, tal, mas ele mesmo não ora, não faz nada. E ela também fez esse jejum. Aí nós vemos as situações aqui, quando nós lemos aqui o que os agravos que tiveram. E o ódio de Mardoqueu, o ódio de Amã contra Mardoqueu continua. Cada vez mais ele está odiando Mardoqueu.
E esse projeto de morte, ele quer matar antes do tempo determinado que ele queria. Já estava pensando talvez em alguma coisa que alguém ia tirar dele, né? E acontece que a Esther, depois do jejum, tem o tempo de orar e tem o tempo de você se levantar, de você tomar posição. Quando você, não é bom você tomar posição antes de você ter orado, jejuado e buscado ao Senhor. Mas houve um preparo, ela se preparou espiritualmente. Na oração. Oração. Gente, uma coisa que a gente tem que ver. Algo muito importante que Deus nos deu, a oração, o jejum, a buscar ao Senhor. Não adianta às vezes você ficar correndo para lá e para cá. O que adianta é você buscar o socorro no Senhor. Deus, Ele tem e Ele vai te dar a estratégia, porque era muito complicado, era uma situação difícil. Ela poderia perder a vida, como ela disse, se alguém for lá pode perder a vida. E ela fez eles todos oraram ali os 3 dias, e ela também, a partir do dia que finalizou, ela se arrumou, vestiu as roupas reais. Ela não foi lá como ela não foi lá como assim, desfigurada, com roupa de saco, entendeu? Os judeus estavam vestidos assim, ela não foi assim não, mas ela se arrumou, usou as roupas, vestes reais, e ela vai e ela fala, se eu morrer, morri, mas eu estou me levantando. Ela ia fazer uma intercessão, interceder, vou falar com o rei. E quando ela chega lá na porta, né, quando ela vem com as suas vestes ali, eu acredito que ela veio até com um sorriso, né? Se ela vinha com a cara assim abatida, né? Mas ela veio assim muito bela. A beleza de Deus ainda iluminou ela como uma estrela entrou ali. Quando o rei olha de longe, e já tem uma pessoa preparada aí para matar qualquer um que entrasse para atrapalhar o rei. Mas o rei na hora estende o cetro de ouro. E ela vai lá, ela alcança o favor. E nós também temos o favor de Deus. Deus é por nós. Deus é por nós. Então, quando nós nos preparamos, nós buscamos ao Senhor, o projeto dele para nós não é para nos matar, mas é para nos dar vida, para nos favorecer. O favor de Deus é por nós. E nós vemos aqui que ela fez a sabedoria de Deus. Por isso que fala sobre a sabedoria da mulher. Falar na hora certa, com muita cautela, né? Sabedoria. Você vê que ela primeiro chegou lá, ela faz um convite, convida o rei para um banquete. Ele já fala, o que é que tens, rainha Esther? Qual é a tua petição? Até a metade do reino eu te darei. Olha, eu poderia aproveitar esse momento, mas você tem que seguir a direção do Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo está te dando a direção? Aguarda o momento certo. Aí ela convida e fala assim, ó, convido ao rei e a mãe para um banquete. Ela faz o banquete lá. Quando chega nesse dia de banquete também é muito bom, tudo. E novamente ela chega, o rei chega novamente para ela e fala, qual que é a tua petição? Qual é a tua petição? E ela diz, ele fala, até a metade do reino eu vou te dar. E você vê como que Deus agiu, como que Deus age. Quando nós oramos, quando nós colocamos as coisas diante do Senhor, Ele sempre vai fazer a mais, além daquilo que pensamos, aquilo que nós pedimos ou pensamos, Deus vai sempre agir a mais, a mais. Deus sempre tem o mais para nós. Quando a gente busca, se você se humilha, você não passa o tempo todo dormindo em casa, em vez de orar, você está ali abatido, mas você está ali no propósito de buscar ao Senhor. Aí ela novamente fala, eu convido novamente para um novo banquete. Tá? E aconteceu o seguinte, o Amã saiu mais contente que chegou em casa, já tinha mandado fazer a forca, já tinha sido seduzido pela sua esposa, que mandou preparar uma forca para eliminar Mardoqueu, e ele chegou em casa contando as coisas boas, e agora que eu estou assim, a rainha já 2 vezes não chamou ninguém mais a não ser eu, o orgulho dele, né, a vaidade dele. Aí, o que acontece? Quando
Nessa noite que a mãe ia fazer isso, ele entrou, que ele ia fazer um pedido para o rei, que era para enforcar Mardoqueu. Nessa noite, Deus tirou o sono do rei. O rei não conseguiu dormir à noite. E Deus tira o sono de pessoas que é para te favorecer. À noite a pessoa fica pensando, Deus traz à memória algumas coisas. E o rei mandou ler as crônicas para ele e viu o que o Mardoqueu tinha feito no passado. Ele falou, o que foi feito para esse homem? Não foi feito nada. Como nada? Aí nisso vem o Amã e ele pergunta, o que deve ser feito a um homem a quem o rei deseja honrá-lo? Aí o Amã falou, sou eu. Sou eu. Veja bem, ele estava indo lá pedindo para matá-lo. E Deus falou, e o rei falou, o que eu devo fazer? Olha, coloca no cavalo real, as roupas real, a coroa do rei na cabeça e saia por aí anunciando. É assim que acontece ao homem a quem o rei honra. Aí ele falou, é? Faz isso com o judeu Mardoqueu. E não deixa nada escapar. Já pensou? Que humilhação para Amã? E colocou o judeu lá e fez tudinho, já voltou para casa. Olha, quando o mal começa a cair, ele começa a cair também. Ele se levanta, mas quando ele começa a cair, ele vai caindo de vez. Cai hoje, cai amanhã. Aí ele chegou em casa, quando chega lá, já enojado, porque fez isso daí, chegou enojado. E a mulher dele falou, se você caiu perante o judeu, agora a sua queda vai ser fatal. A própria Zélia novamente diz essa palavra para ele. Aí ele vai no banquete, quando chega lá, o rei pergunta para a rainha, e a Esther diz, né, estou pedindo pela minha vida, pelo meu povo. E denuncia, né, no capítulo 7 ali, que ela vai denunciar, que é esse mau Amã, ele que quer matar a mim e todos. Aí o Amã vai se tropeça lá, não sei se ajoelha ali perto dela, chega perto dela, e o rei saiu, quando viu aquela cena, pensou, será que ele vai querer abusar da rainha agora diante de mim? Aí na hora, um dos empregados dele lá, dos funcionários do rei, falou, aí ele preparou uma forca para o Mardoqueu, aquele que fez bem para o rei. Aí ele falou, enforca ele lá. Aí acabou. Aí você pensa que já foi resolvido o problema. A vida de Esther e a vida de Mardoqueu já estava. Mas ainda tinha mais outro problema. O edito do rei, o que o Amã fez lá, o homem morreu, a pessoa maligna morreu, só que o edito estava lá e não tinha chance ainda. Não tinha chance ainda. Decreto 13, né? O decreto que ele tinha, o primeiro decreto era de morte. Mas nós vemos no capítulo 8, quando a gente lemos aqui, que o rei, o que ele fez?